No ano que eu nasci, em 1963, o Peri era um bairro com apenas 13 anos de idade. Uma criança. Naquela época, o bairro não tinha escola, não tinha asfalto, não tinha água canalizada, pouca infraestrutura. A igreja, Nossa Senhora da Penha, no Lago do Peri, foi inaugurada um mês antes do meu nascimento. Muitas nascentes jorravam em diversos cantos do bairro e região. As pessoas se abasteciam de água do Ribeirão Guaraú e das nascentes também, das bicas do Horto Florestal, do Arboreto Vila Malha. Quem tinha poço tinha uma certa facilidade. E foi assim que eu cresci, brincando nos terrenos ainda verdejados, nas poças d'água que existiam nas ruas, com rã, sapo. Era um bairro pitoresco com traços de uma cidadela do interior. Charretes vinham entregar pão, leite, queijo, peixes. Muita gente utilizava como transporte para fazer compras. Naquele ano ainda o trenzinho da Cantareira funcionava. Foi encerrado a sua última composição um ano depois, em 1964. Me lembro que meus pais contavam que eu andei no trem, mas eu não vi e nem pisei. Eu estava na barriga da minha mãe. Minha mãe, Dona Lourdes da Silva Castro, chegou com a família aqui em 1949. Filha do José de Castro, mineiro, e Maria Rosário de Castro, goiana, descendente de indígenas. Eles que foram morar onde hoje é o fundo do supermercado Peri, fizeram uma humilde casinha à margem do Ribeirão, e ali eles tinham hortas, criavam animais. Naquele tempo, o bairro ainda não tinha sido oficialmente fundado. Não chamava-se ainda Jardim Peri. Era reconhecido como Bairro dos Pretos ou Vila Guaraú. Meu avô Zé de Castro também falava que se relacionavam ao bairro como o Bairro das Cobras. E como aqui é uma área de cerrado, um vale, é um local de muitas serpentes e muitos animais eram perdidos, picados e morriam. Não tinha posto de saúde, não tinha transporte público. Para sair do bairro para o centro da cidade ou para outras localidades, ou tinha que recorrer ao trenzinho da Cantareira com a estação no bairro Pedra Branca ou Horto Florestal, ou então Vila Nova Cachoeirinha. Era um tempo muito difícil. E eu, como tenho um grande apreço pela história, eu guardei tudo isso na minha memória. No meu tempo de criança, as brincadeiras eram bem diferentes às de hoje. Tecnologia, quase zero. Alguém que tinha posse, tinha lá um radinho de pilha, um autorama. Geralmente quem tinha autorama não deixava a gente brincar.
As brincadeiras mais comuns eram brincadeiras que não envolvia dinheiro, porém era coletivo, brincadeiras coletivas, esconde-esconde, piques, pega-pega, manamula, pular corda, bolinha de gude, rodar peão. Essas eram as brincadeiras mais comuns naquela época. À noitinha fazer uma fogueira, e logo a mãe e o pai já estavam chamando para vir jantar e ter que dormir cedo. E não posso esquecer também os carrinhos de rolemã, os patinetes que a gente fazia. Eu acabei aprendendo a profissão de marcenaria, acho que por conta que eu fazia os carrinhos de rolemã. Meu pai era militar, trazia as rolemãs usadas do quartel. E a minha casa era meio que a oficina. Na rua que eu morava, ali na Embaixador Orlando Ribeiro, rua de terra ainda. E era como se fosse a oficina. Então lá nós fazíamos os carrinhos. Era comum fazer o carrinho com aquele M do Matchbox, né, do Speed Racer. Todo mundo gostava do desenho do Speed Racer. E os patinetes também. Tinha aquela brincadeira de rodar pneu, de andar com o pneuzinho também, um ferro entortado, né? Também era uma brincadeira que a gente se divertia muito. Cavar túneis, muitos barrancos. Meu irmão mesmo, o Antônio, era conhecido por Toninho Tatu. Ele cavou um buraco, um túnel ali na rua Mário Soler, perto onde a gente morava. Ficou apelidado de Toninho Tatu. E jogar bola. Os timinhos que a gente montava, a rua de cima contra a rua de baixo. Era muito difícil no tempo o fardamento. A gente comprava camiseta Hering na loja do Seu Simão, ali na esquina da Peri Rochete com a Índio Peri. E comprava os números. E a mãe costurava, de repente, tudo torto assim. E a gente formava os timinhos. Eu mesmo, nós formamos o Corinthians. Na minha infância, televisão poucos tinham. Eu ganhei uma TV em 1970, que eu sofri um atropelamento na Peri Rochete, fiquei engessado por 2 anos. E meu avô, que era morador na Peri Rochete, onde hoje tem ali a farmácia Campeã, senhor Antônio Dias, minha avó, Maria Luísa Dias. E meu avô me presenteou com uma TV. E era um momento de felicidade, apesar de estar entrevado na cama, engessado, 2 pernas e 2 braços. Era rodeado de amigos que vinham para assistir TV, comer pipoca, tomar limonada. Mas apesar de não haver a tecnologia na época, a felicidade era plena. Todos se conheciam no bairro. As famílias tinham hortas nos quintais, criavam galinhas. Havia quem criavam cavalos, cabritos, porcos. Era exatamente como eu já falei antes. Tinha um ar pitoresco de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Muitas charretes tracionando as ruas, poucos carros, porque também tinham poucos habitantes. A maioria dos terrenos naquela época ainda eram vazios, sem moradias. Eu lembro dos amigos, muita saudade. Alguns já se foram, outros eu encontro por aí e tudo. E essa memória que eu estou deixando aqui é um resgate da minha lembrança do Jardim Peri Velho. E é uma alegria poder deixar essa memória para quem curte. As fotos não estão na sequência, mas é um presente que eu, administrador do Galeria, deixo para você, internauta, perizense, cidadã, cidadão, que gosta um pouco das nossas memórias. Estou deixando nesse final de ano um pouco das minhas lembranças.